Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Alta Gama. Eu sou Wagner Gabardo e hoje nós vamos estudar um pouco sobre outros países sul-americanos produtores de vinho. Nós vamos começar por dois que, ainda que não tenham presença dos vinhos no Brasil, têm uma importância histórica aí para a viticultura sul-americana, que são Peru e Bolívia. Para finalmente a gente entrar com mais detalhes no nosso vizinho aqui do sul, o Uruguai. Vamos falar sobre as suas regiões produtoras tradicionais, emergentes, sobre a sua uva emblemática Taná e sobre os vinhos brancos aí que têm ganho cada vez mais destaque no país platense. Uma boa aula para vocês. Bom, nós vamos iniciar então com o Peru. Peru que hoje em dia ele é mais conhecido pela elaboração de uma aguardente vínica chamada Pisco, que inclusive é o nome de uma cidade ali no sul do Peru, mas que na verdade foi o primeiro polo vitivinícola da América do Sul, e foi o principal produtor de vinhos do continente sul-americano durante o século XVI e XVII, abastecendo aí a capital do Império Hispano da época, que era Lima, e a cidade de Potosí, na Bolívia, que foi uma cidade muito rica e povoada na época do auge da mineração. E atualmente, ainda que a maioria da produção das uvas seja para destino de pisco, o Peru também tem uma produção de vinhos finos bem interessante. A maioria dos vales vitícolas do Peru estão concentrados no litoral sul, na parte sul, indo de Lima até ali a fronteira com o Chile. Sobretudo, eles estão ali concentrados no Vale do Ica. A partir do século XVIII é que a maioria das uvas, aí, cerca de 90%, são destinadas à produção de pisco. E nós temos aí, ainda nessa época, um declínio da área de vinhedos, justamente substituídos por plantações de algodão, que seria aí o chamado ouro branco, ou também por plantação de cana-de-açúcar. E aí nós temos mais alguns episódios que acabaram também conflitando a produção vitícola do país, que são os terremotos, no 1868, e a Guerra do Pacífico, ali, uma disputa pela saída ao mar da Bolívia, um conflito diplomático que até hoje perdura entre Peru, Chile e Bolívia, que acabaram declinando a produção, e hoje o Peru aí se concentra como sendo o quinto produtor de vinhos da América do Sul, atrás da Argentina, Chile, Brasil e Uruguai. Aqui nós temos uma imagem da bodega Atacama, com algumas ânforas de barro na frente. Essas ânforas ainda são usadas para a fabricação dos piscos. Aí na bodega Atacama estão mais como elementos decorativos. Uma prensa antiga também em madeira nos fundos, para mostrar a antiguidade. Essa é a primeira vinícola fundada na América do Sul, em 1540. E a vinha Atacama, ela é a maior produtora, é a principal produtora de vinhos peruanos. Vamos então falar sobre o Vale do Ica, que é o principal vale vitícola peruano. Vejam que interessante essa paisagem, que mostra vinhedos ao lado de dunas, com um solo muito arenoso, o que conta um pouco sobre quais são as características do terroir da viticultura peruana. Então, neste vale aí de 7.500 hectares de vinhedos, é uma região quente, muito luminosa, com baixíssima umidade do ar e pouca chuva. O solo, como eu comentei, já é de predomínio arenoso, e das variedades viníferas mais comerciais, destacaríamos aí duas que têm produzido resultados interessantes: a Petit Verdot, que produz vinhos bem interessantes nessas condições, e também a Tempranillo. Depois nós temos ainda um pequeno vale que agora está sendo resgatado, que chama-se a Quebrada do Iguanco, e que vai produzir vinhos de uma cepa autóctone peruana, a chamada Quebranta, que também é uma uva muito usada para fazer pisco. Porém, a quebranta destinada ao pisco é uma quebranta de bago maior, mais suculento. Já a quebranta usada para fazer um vinho fino, ela vai ser plantada aí em pé franco,
E nessa região ela consegue ser de vaga menor, ter uma concentração maior e pode produzir aí vinhos interessantes. Então essa aí seria a cepa patrimonial peruana, né, que nasce aí do cruzamento de outras cepas crioulas trazidas pelos espanhóis na América. Produz aí um tinto não tanto concentrado, não tão encorpado, a um estilo aí dos vinhos tintos de país, por exemplo, no Chile, ou dos tintos de crioula chica na Argentina. Avançamos então à Bolívia, que é o 6º país produtor de vinhos da América do Sul, com uma imagem muito bonita dos vinhedos de altitude da região de Tarija, que é a região sul da Bolívia, que faz fronteira com o Salta, lá no norte da Argentina. Então aí a gente teria, de uma certa forma, uma continuidade do terroir de altitude argentino que se estende aí ao Planalto boliviano. Então a Bolívia ela vai ter 3 regiões vitícolas principais, né? Sendo a maior delas, a principal, o Vale de Tarija, né, que vai concentrar aí a grande maioria, 2.400 hectares dos 3.000 hectares totais de vinhedos bolivianos. O Vale Histórico de Sinti, aí você vai ter muitas vinhas velhas plantadas em latado, né, com 200 hectares. O Vale de Santa Cruz, com uma proporção aí de 100 hectares e outros aí distribuídos pelo restante do país. Então aqui é bom a gente retomar o que as altitudes trazem. Trazem amplitude térmica. O que as altitudes trazem? Trazem uma insolação maior. Insolação maior vai impactar na cor. A amplitude térmica vai ajudar também na concentração dos taninos e da acidez. E, portanto, as uvas tintas que mais têm se destacado na região de Tarija são justamente ali Cabernet Sauvignon, Syrah e Taná, né? E aí nós temos também os brancos aromáticos da casta aromática Moscatel, a Moscatel de Alexandria, de origem grega, e a Albilla, de origem espanhola. Falando um pouco sobre o Vale do Sinti, né, ele vai ser o Vale Histórico. Hoje em dia ele tem uma indicação geográfica na Bolívia, Vale do Sinti, e é mais que nada para valorizar o patrimônio que existe lá, valorizar essas vinhas velhas de mais de 200 anos, plantadas em latado, da maioria delas da Moscatel de Alexandria, como eu comentei. Então aí estão os vinhedos mais antigos da Bolívia e onde se originou a viticultura boliviana em 1555, também para atender a demanda por vinhos de uma população de Potosí, que era uma cidade mineira, que atrai de uma hora para outra vários europeus em busca dos metais preciosos e que queriam consumir vinho. Então fez aí com que essa região se desenvolvesse. Hoje em dia esse vale está focado sobretudo na produção de destilados de uva, que no caso da Bolívia chama-se Singani. Então seria aí entre aspas o pisco, entre aspas boliviano, chama-se Singani. E falando aqui sobre o principal vale vitícola da Bolívia, Tarija, este que eu comento que está ao sul e faz fronteira com Salta, na Argentina, que vai concentrar aí 90% da produção boliviana de vinhos, né, dos quais a maioria vinhos tintos, 77% de vinhos tintos, né, 20% de vinhos brancos, e vai concentrar aí 25 vinícolas que vão responder por esse volume de produção, ainda que a Bolívia tenha mais de 60 vinícolas, mas a sua maioria são vinícolas pequenas. E destas principais vinícolas nós temos aí as 3 maiores em volumes de produção: Colberg, Campos de Solana, Da Foto e Aranjuez. Seguimos agora para o Uruguai, né, o 4º país sul-americano em volume de produção. Então, como vinhos bolivianos e peruanos são mais difíceis de conseguir aqui no Brasil, os vinhos uruguaios nós já temos com bastante abundância e temos acesso aí a grandes vinhos feitos no Uruguai disponíveis aqui no Brasil.
Então vamos dar uma olhada, interessante esse mapa aqui que mistura a região sul do Brasil com o Uruguai, né? Até para mostrar, né, um comparativo ali das nossas regiões com as regiões uruguaias, né? Nós vamos ter uma certa semelhança, se a gente for pensar um pouco no estilo do vinho brasileiro e se o vinho brasileiro se assemelha de alguma forma aos seus irmãos do Mercosul, diria que se assemelha sim mais aos vinhos uruguaios. E a gente tem uma certa condição climática semelhante às condições climáticas do Uruguai. Então, como vocês podem observar nesse mapa, estão ali os 8 vales vitícolas, né, demarcados ali no Uruguai. A produção do vinho uruguaio começa ali lá no início do século XVII, em torno aí de 1600. Também, claro, por influência espanhola e depois com aportes também de italianos e de franceses. Então, essas mesmas influências italianas e francesas que vão, né, impactar também na viticultura dos outros países vizinhos do Mercosul. A uva Taná, que é considerada a uva emblemática uruguaia, ela vai chegar ali por volta de 1870, pouco antes da filoxera invadir os vinhedos europeus. Então a Taná é uma uva tradicional do sudoeste francês, assim como a Malbec também é tradicional do sudoeste francês, e essas duas variedades são trazidas para a América do Sul antes da filoxera devastar a maioria dos vinhedos originários lá da França. E aí nós temos um personagem, a ele se atribui, né, ter trazido o Taná à região de Salto, né, que é o Pascual Arriaghi, né, e por quase um século a uva recebeu o sobrenome dele, né. Mas claro que quando as exportações elas iniciam, eles passam a adotar o nome oficial da uva, que é o nome Taná. Bom, nós temos daí com respeito à fiscalização, né? As primeiras iniciativas começam já no início do século XX, mas o instituto que vai regulamentar surge ali em 1987, né? O INAVE, Instituto Nacional de Vitivinicultura, que vai ser formado aí por órgãos institucionais do governo, né? Os ministérios de agricultura, né? Membros do setor produtivo, e vai ter essa função, né, de controlar o processo produtivo, regulamentar volumes de produção, né, de produtividade dos vinhedos, vai promover a divulgação, vai facilitar as exportações, e eles vão ter aí esse selo, esse indicador de qualificação dos vinhos uruguaios, que vai ser o VCP, Vinos de Qualidade Preferente. Alguns dados interessantes sobre a cultura do vinho e enogastronômica do Uruguai, né? É o país com maior consumo per capita de vinhos fora da Europa, são 28 litros por habitante por ano, aí 10 vezes o que se consome no Brasil, né? É o maior consumo de carne vermelha, então há de se entender o porquê que muitos vinhos uruguaios, muitos tintos são pensados para acompanhar o assado, né? Inclusive a melhor qualidade da carne vem do Uruguai, né? Hoje em dia muitos açougues brasileiros estão cultivando gado no Uruguai, né? Para incrementar a qualidade da sua carne, né? Como eu comentei, é o quarto produtor da América do Sul, né? É um país aí que tem cerca de 9.000 hectares plantados. Então vejam que é uma área superior à área plantada no Peru, né? 3.500 produtores de uva, e a maioria deles são menores do que 5 hectares, né? Sendo 90% de propriedades familiares e cerca de 260 vinícolas. O que vai impactar, né, no macroclima do território uruguaio, considerando que eles estão ali cercados por um rio, né, pelo Rio de la Plata, que se estende ali até Montevideo, pelo Oceano Atlântico. Então, como que vai ser
a característica, né? Primeiro, o regime de chuvas, né? Então vão ser 850 a 1250 milímetros anuais de precipitação. Vão ser regiões que vão ter influência dos ventos atlânticos diretamente, seja por conta do rio, seja por conta do oceano. Uma umidade relativa do ar em torno de 80% na costa. E uma temperatura média também bastante amena por conta dos ventos. E uma diversidade aí, já quando a gente entra nos solos, é um mosaico, uma diversidade bastante grande de solos. Bom, quais são as principais uvas do Uruguai? Então, a primeira delas, é claro, né, que virou ícone, virou símbolo do país, que é a Taná, e é, de fato, a uva mais plantada, que vai responder aí por 1/4 dos vinhedos uruguaios. E aí nós temos um moscato de Hamburgo também ali respondendo, né, 19% dos vinhedos, seguido de Merlot com 11%, Ugni Blanc com 10%, né, e plantações de Cabernet Franc, de Marcelin, de Cabernet Sauvignon, de Sauvignon Blanc e tantas outras variedades como o Viognier, e com um destaque para uma que está na fatia das outras, mas que tem produzido resultados excepcionais, que é a Albarino. Então vamos falar um pouquinho sobre a Taná. A origem da Taná, como eu comentei, é o sudoeste francês, Madiran, na França especificamente, essa é a denominação de origem de vinhos de Taná. E é uma uva que se adaptou bem ao clima úmido do Uruguai. E ela possui uma casca grossa, ou seja, tem mais resistência a problemas fúngicos, tem resistência à chuva, resiste a altas temperaturas do verão, né? Permite que os taninos amadureçam com esse sol do verão, né? E garante, né, vinhos com uma cor profunda, com uma muito boa acidez, e normalmente são vinhos bem secos, né? Acho que isso que demarca bastante. Um vinho tinto de Taná não tem a frutosidade que tem um tinto de Malbec, que, né, vai tanto para uma fruta doce, que vai ter um perfil de doce tanto no paladar quanto no olfato. Os vinhos de Taná costumam ser muito mais secos, vinhos mais sóbrios, digamos. Aqui vinhedos lindos, né, de cachos aí da uva Taná em vinhedos plantados em espaldeira. Qual que é a característica típica, né? Essa uva é famosa pelo seu alto conteúdo de resveratrol, né? E ela tem um potencial de produzir vinhos com grandes taninos. Isso não quer dizer que todo vinho de Taná está condenado a ser tânico, por mais que exista aí uma semelhança entre as palavras Taná e tânico, todo mundo tem ideia de que todo Taná é tânico. Não. Né? Então vai depender muito da maneira como se vinifica, né? A quantidade de maceração. Você pode sim produzir vinhos de Taná extremamente tânicos, mas também você pode produzir, sobretudo com a microoxigenação, você consegue produzir taninos mais fáceis e vinhos de Taná mais prontos para tomar. E hoje em dia temos também alguns exemplos de produtores fazendo vinhos com maceração carbônica da uva Taná, vinhos extremamente frutados e leves, que degustados às cegas você jamais diria que são feitos dessa uva. Então vejam lá, né? Se a gente compara, por exemplo, este gráfico do Wine que mostra o potencial dos polifenóis, né? Tanto nas principais uvas, né? Vejam que a quantidade ali na Taná é tão grande quanto na Sagrantino, lá da Itália, né? E muito superior à da Cabernet Sauvignon e da Merlot. Os aromas costumam ser de frutas mais escuras, mas sem tanta doçura. Quando essa doçura aparece, normalmente ela é proveniente do carvalho, não da uva. Aromas picantes, de especiaria, né? De um cacau mais torrado, né? Os aromas da madeira. E a acidez sempre muito bem refrescante. E é um vinho que gosta de madeira, né? Então, ele envelhecer em barris de carvalho ajuda também
amenizar esta carga tânica. Bom, e a outra uva é a Moscatel de Hamburgo, né? Ela é a segunda mais plantada no Uruguai. Ela pode produzir vinhos rosados, ela pode produzir espumantes, né? Aqui no Brasil nós fazemos espumantes rosados de Moscatel de Hamburgo, por exemplo, né? E vai dar sempre esse perfil das uvas moscateladas, né? Com aromas aí florais, de uva, de lixia, e costuma dar vinhos com potencial alcoólico mais modesto, né? Vinhos que aí dificilmente vão ultrapassar aí os 10, 11% de álcool. Bom, depois nós temos aí algumas uvas que, claro, né, as variedades bordalesas clássicas também são plantadas lá, né? Merlot, Cabernet Sauvignon, né? Mas eu chamaria atenção aqui sobre uma variedade curiosa que é criada no Uruguai a partir do cruzamento de Taná com Cabernet Sauvignon, que produz um vinho muito interessante, muito intenso, com cor, com tanino, com especiaria, boa complexidade. Então vai ter um pouco do herbáceo, da Cabernet Sauvignon, mas também vai ter fruta, que é a Arinarnoa. E aqui nós temos um exemplar muito bacana que está ali na foto de uma vinícola que tem muitos vinhos de tanás premiados, que é a Jiménez Mendes, que produz aí um tinto de Arinarnoa, fruto do cruzamento de Taná e Cabernet Sauvignon. Bom, e aqui nós temos as uvas brancas, né, que se destacam, as mais plantadas no território uruguaio, e que estão ali duas de origem francesa, a Chardonnay e a Sauvignon Blanc, e uma de origem ibérica, a Albarinho, que é plantada tanto no Minho, em Portugal, como na Galícia, na Espanha. E eu destacaria destas três o excelente trabalho que o Uruguai tem feito, tanto com o Sauvignon Blanc quanto com Albarinho, né? E o Albarinho é interessante por ter uma certa semelhança de clima, com umidade, com regime de chuvas, então foi uma escolha muito acertada. Então quando você prova vinhos de alta gama feitos de Albarinho, né, ou feitos de Sauvignon Blanc, são vinhos intensos, vinhos com uma excelente acidez, vinhos brancos com um ótimo corpo, gastronômicos, então realmente imperdíveis, né, tem se destacado cada vez mais e mostrado que o Uruguai não produz apenas tanás de boa qualidade. É um país com brancos de excelente qualidade e eu destacaria sobretudo aí os brancos de Sauvignon Blanc e de Albarinho. Vamos entrar então nas regiões produtoras do Uruguai. Então, aqui a gente vai entender o território uruguaio dividido em 5 grandes regiões. Então, a Zona Sul, próximo ali à capital Montevideo, que está ali no centro do Uruguai, onde desemboca o Rio de la Plata, uma parte ainda da costa de Montevideo ainda é rio, né? Metade salgado, metade água doce, né? E onde nós teremos o distrito de Montevideo e os seus distritos vizinhos, São José e Canelones, que vai ser extremamente importante. A Zona Leste, que é bastante recente e que tem chamado muita atenção, que é Maldonado. O Sudoeste, ali próximo à cidade histórica de Colônia do Sacramento. A Zona Central, com Durazno e Rivera, que está ali pegado, grudado na campanha gaúcha. E a Costa Oeste, já fazendo ali fronteira, né, com o Rio Uruguai, onde estão aí os distritos de Paysandú e de Salto. Bom, falando um pouco aí sobre a Zona Sul e a Zona Leste, né? Essas vão ser regiões que vão ser influenciadas tanto pelo Rio de la Plata quanto pelo Oceano Atlântico, né? Então ela vai ter uma influência costeira importantíssima. A região de Canelones é a que vai concentrar a maior quantidade de vinícolas e vinhedos, né? E cerca de 60% aí da produção. Então nós vamos ter aí vinícolas conhecidas e a maior produtor, né, de vinhos, a Traversa, né, está aí justamente nessa região.
E a Maldonado é a região mais jovem, né? A região que se destaca aí com projetos bem interessantes, como Alto de la Baiena, né? Como a famosa Bodega Garzón, que tem uma super estrutura de enoturismo, né? E algumas vinícolas interessantes, por exemplo, o Vinhedo de los Vientos, que produz vinhos também muito bacanas e faz cortes de variedades francesas com italianas, faz um trabalho muito interessante. A região específica de Canelones, a principal, né? Então é uma região que vai ter uma variedade de solos, né? Alguns mais graníticos, outros mais argilosos e, claro, normalmente os mais argilosos vão ser escolhidos para as uvas brancas e os graníticos para as uvas tintas. Temperaturas mais amenas, um regime de chuvas mais que suficiente. Então, se a gente falava que Chile e Argentina irrigação é necessária, aqui não é, né? Como no sul do Brasil tampouco é. Vinhos com acidez marcante e teremos aí a terra do Taná, com algumas vinícolas bem conhecidas, né, como a Marichal, Pisano, Carral, Família Deicas e Bolsa. Então aqui a gente tem uma ideia aí desse relevo levemente ondulado, as colinas, né? Lembre-se que a gente está aí no bioma dos Pampas, então o Uruguai acaba sendo uma extensa planície com leves colinas, sem grandes ondulações ou sem vinhedos de altitude, como a gente vê na Bolívia, como vê no norte da Argentina, como vê no norte do Chile. São vinhedos mais planos e mais baixos. E aqui na sequência, a vinícola Bolsa, na região de Canelones, é responsável pelos seus, né, famosos vinhos brancos de Alvarinho. Montevideo, né, que é justamente o distrito em torno à capital do país. Lá estão os vinhedos mais antigos do Uruguai, né, e claro que a urbanização dessa área faz com que muitos das vinícolas e vinhedos sejam trasladados a Canelones, por isso que Canelones acaba se tornando a região mais importante. Mas também vai ter aí, né, novamente, influência do mar, que vai regular, né, fazer a maturação ser mais longa e regular os níveis de álcool, ajudar a manter a acidez. E ao lado de Montevideo está São José, né, também com essas condições similares. Pensem que a gente está falando de lugares muito próximos entre si. O Uruguai é um país muito pequeno, que vai ter 500 hectares de vinhedos e vai ser muito famoso pela produção de Sauvignon Blancs de excelente qualidade. Bom, e aí nós temos indo mais para o sentido oceano, né? Indo mais para a costa leste do Uruguai, a novíssima região de Maldonado, que vai ser a região com maior diversidade geológica do Uruguai. E vai ter um tipo de solo muito famoso chamado balastro. Inclusive este solo ele nomeia o vinho o ícone da Bodega Garzón, né? Que são solos bem drenados, né? E que são ótimos para produzir aí tintos bem estruturados. Lembre-se que uvas tintas gostam aí desses solos mais calcários, com cascalho, com boa drenagem. Quanto mais pedra, é mais interessante aí para as uvas tintas. E seguimos aqui com uma imagem belíssima, né, dos vinhedos nessas colinas, né, esse terreno levemente ondulado da Bodegas Garzón, na região de Maldonado, que é uma vinícola aí que produz vinhos, né, muitos vinhos de alta gama e já recebeu aí muitos prêmios, né, pela sua experiência de enoturismo. Aí nós temos mais um vinhedo, o vinhedo Pão de Açúcar, né, da Bodega Bolsa, que também fica em Maldonado. Pão de Açúcar é o nome desse morro que você tem, é um dos poucos morros mais altos que você encontra lá no Uruguai. E indo agora para o sudoeste, nós vamos para a cidade histórica, para o departamento da cidade histórica de Colônia del Sacramento, né, que é justamente onde quando você pega o buquebus, né, e
para viajar de Buenos Aires para a Colônia do Sacramento, você desembarca lá. E aqui é importante lembrar que nós temos uma região um pouco mais quente do que as regiões que estão mais para mar aberto. E vão ser plantados, né, Sauvignon Blanc, das uvas brancas, e na região mais interior, né, plantados em solos aí de cascalho e argila, vão ser plantados as uvas tintas Taná, Cabernet Sauvignon e Merlot. Alguns produtores aí importantes dessa região são as vinícolas Narbona e El Legado. Então veja uma imagem muito bonita da vinícola Narbona com seus vinhedos em espaldeira. Zona central, né? Vamos aí tratar de centro-norte, até porque Durazno está bem no centro e Rivera está bem ao norte. Então, primeiro, Rivera, que está mais ao norte, né, vai ser uma região com um clima parecido ao da Campanha, um clima mais continental, um clima mais seco. E essa região vai ter normalmente uma maturação um pouco mais precoce do que a do restante do país, justamente por ser um pouco mais quente. E ela vai favorecer aí a variedades que talvez precisem mais desse calor, variedades de ciclo longo, que são no caso Cabernet Sauvignon e a Taná. Vejam lá, uma região vinhedos já também bem mais planos, né? El Capricho, né, em Durazno. E finalmente, fechando as regiões produtoras uruguaias, nós temos aí um produtor bem famoso, que é o Atistagnari, né, produtor de tanás muito potentes. Tradicionalmente os vinhos dele, os tanás deles sempre foram muito tânicos, né? É uma região que vai ter muito mais umidade nos distritos ali de Paysandú e Salto, né? Mais chuvoso do que outras regiões, né, do Uruguai, com influência sobretudo, né, do rio uruguaio, né? Solos aí mais férteis, né? E vão ser plantados, né, Taná, Cabernet Sauvignon, Syrah, e aqui que vai ter também bastante produção de moscato de Hamburgo, usado aí para fazer os vinhos mais simples. Então vejam que em pleno verão, né, você tem aí variedades, temperaturas, né, entre 20 e 40 graus. E com potencial aí de produzir, como eu comentei, tanás aí bem estruturados. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado essa aula, e se ficou alguma dúvida é só mandar a sua pergunta para o nosso e-mail contato@altagama.net.br com o assunto Uruguai. Obrigado e até a próxima.